Timóteo. Assim como nossos pastores sempre estão nos orientando. Agora muito mais rápido, né? Através do WhatsApp, do Instagram, das redes sociais, bem rápido. Naquela época era através de cartas. Mas Paulo sempre estava acompanhando o trabalho que Timóteo fazia. E quem era Timóteo? Timóteo, quando Paulo foi pela primeira vez na cidade chamada Listra, ele encontrou Timóteo. Timóteo era pequenininho, assim como tu. E ele com a mamãe e a vovó de Timóteo encontraram-se com Paulo, e o Paulo passava pelas cidades ministrando, fazendo a obra do Senhor. E a mamãe Eunice e a vovó Lloyd, elas se converteram ao Senhor numa dessas viagens de Paulo. E Timóteo, pequenininho ali, junto com a vovó, junto com a mamãe, ele também se converteu. E Timóteo começou a crescer agora num contexto diferente de antes. E o que eu tenho para falar da Eunice? A Eunice, gente, ela era casada, diz a história, com um homem grego. E tu imagina, a Eunice, ela era judia, casada com um grego. Há um jugo desigual aqui, não há? Mas dentro desse jugo desigual, desse casamento onde um era judeu e o outro era grego, um tinha o seu Deus, o outro tinha outros deuses, não professavam a mesma fé, Eunice se converte e vem de encontro à fé do marido. Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz, Eunice conseguiu conquistar o coraçãozinho do filho dela. E o que às vezes a gente mais ouve ele é assim porque o pai dele não serve a Deus. Ele faz isso porque o pai dele não é exemplo. Ele não vem na igreja porque o pai não é crente, não participa da igreja. Aí eu deixo ele com o pai, ao invés de trazê-lo na igreja com você. A mamãe Eunice não fazia assim. A mamãe Eunice, ela trazia o seu filho ao templo, ela aconselhava seu filho, ela conseguiu colocar no coraçãozinho do seu filho tanta fé, na mais tenra idade, que quando ele se tornou adulto, que ele foi trabalhar com Paulo, que ele foi pastorear uma igreja, e Paulo, lembrando-se dele, Paulo lembrava dele, gente, como um filho. De tão amoroso, de tanta fé, que ele via na vida de Timóteo. E Paulo lembrou-se dele, que ele tinha muita fé, igual, olha como Paulo conhecia a família, igual tinha na vovó Lloyd e na mamãe Eunice. Eu creio que não foi talvez tão difícil para Eunice, porque ela estava amparada também com uma mãe guerreira do lado dela. Talvez fosse mais difícil se a vovó, se a mãe de Eunice não fosse evangélica, não professasse a mesma fé, não tivesse essa confiança em Deus que Eunice tinha. Mas a Bíblia diz, o Paulo testemunha que a avó, a mãe da Eunice, também era uma mulher de fé. Então ela tinha um marido que não professava a mesma fé, mas ela tinha uma mãe que estava junto com ela nesta fé. E juntas estavam levando Timóteo a um caminho de vitória. Porque, gente, não tem outro caminho para levarmos os nossos filhos a não ser para o caminho do céu. E estar com os nossos filhos no caminho do céu é andar junto com eles, é estar perto deles, é vir juntos, não é mandar vir para a igreja, é estar junto, é estar perto. Se um ou outro dos cônjuges não está, mas um tem que estar. Um tem que firmar o pé na oração, outro tem que firmar o pé no jejum pela vida dos filhos. Senão desanda. E Paulo, quando chegou na segunda viagem, na primeira viagem, ele conseguiu converter, né? Deus converteu a mamãe, a vovó e o filhinho Timóteo. Na segunda viagem que Paulo fez, ele já encontrou Timóteo grande.
E aí Paulo ficou tão feliz. Eu fico imaginando, né, como o nosso pastor, quando vê alguém que ele falou de Jesus quando era pequeno, se converteu quando era pequeno, e quando surge ali na igreja, não é verdade? Dá aquela alegria, meu Deus, tu está aqui! Cara, como tu cresceu! E como é que está a tua fé? A minha fé está forte, Paulo, porque a mamãe e a vovó estão comigo, a mamãe e a vovó me ensinaram. E Paulo, feliz da vida, leva Timóteo consigo. Ele diz, agora tu vai pregar a palavra. Tu vai trabalhar. Tu vai trabalhar para o Senhor. E eu quero ler também em 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Eu vou ler já aqui na minha... Pode colocar ali, mas eu vou ler aqui na minha agenda. Tu, porém, olha o que Paulo mandou numa segunda carta, em outra carta para Timóteo, dizendo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Paulo com certeza queria falar isso pessoalmente para ele. Que bom, Timóteo, que tu permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. É forte isso aqui. Quando ele fala que Timóteo sabia de quem ele tinha aprendido as maiores lições da vida dele. É triste quando nós vemos crianças, adolescentes, que não aprendem mais com os seus pais. Aprendem com todo mundo de fora, com os youtubers da vida. Mas quando o pai começa a falar alguma coisa, o filho tapa os ouvidos e não quer ouvir. Sabendo que as maiores lições para as nossas vidas está dentro de casa, com a voz do nosso pai e da nossa mãe. E Paulo testemunha para o Timóteo dizendo, sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. Como é que o menino vai saber das sagradas escrituras se alguém não ensinar? Quem vai ensinar para o nosso filho as sagradas escrituras? Eu levo ele todo domingo e tem salinha. E na salinha, realmente, as professoras ensinam a palavra. Só que só uma vezinha no domingo, em 30 minutinhos, ele vai aprender tudo o que ele precisa? Ou precisa ser reforçado em casa na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo? Quando ele vir domingo aqui, ele já está afiado. Eu dei aula lá na salinha esses dias e tinha crianças que elas já estavam afiadas na palavra. Quem te ensinou? Mamãe, o papai, ele sempre conta histórias para mim. É lindo de ver. E aquelas outras que não sabiam as histórias com os olhinhos brilhando, querendo saber mais. Mas é pouco tempo. Aproveitem o tempo que vocês têm para ensinar os seus filhos. E olha o que diz mais. Quem os tem aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Muitas mães falam, gente, e são muitas mães mesmo, muitos pais, que chegam nas secretarias de escolas e dizem, eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Aqui está a bússola. Aqui está a bússola. Olha o que ele disse ali. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, é na palavra. Na nossa casa, eu não decoro muito versículos da Bíblia, não consigo. Eu vou conseguir em nome de Jesus, estou orando para isso, tomando remedinho. Mas o meu esposo, ele tem uma mente muito brilhante para a palavra de Deus.
E cada vez que ele vai corrigir os nossos filhos, ele tem uma palavra na hora da correção. Até esses dias alguém disse: meu Deus, tu coloca a Bíblia em tudo. Mas está na Bíblia. A Bíblia está em tudo. Em tudo ele tem um versículo, ele tem uma situação na Bíblia que vai de encontro àquele momento de confronto com os seus filhos. Isso é muito importante, porque eles aprendem que é aqui. A Bíblia é quem? É Deus falando conosco. Não é só o pai falando da boca para fora, mas falando o que Deus está falando na palavra. E Timóteo cresceu e começou a trabalhar para Deus. E o que a Bíblia nos ensina é que o segredo de uma vida temente a Deus está nos ensinamentos. São os ensinamentos. Vocês lembram que há muito tempo atrás, a forma de correção dos pais era o quê? Chicote? A vara, né? Era isso. E os pais, não os nossos pais, mas os pais dos nossos pais, eles batiam e batiam muito. Muito, muito mesmo. Já os nossos pais vieram mais moderados, certo? Sim ou não? Vieram mais moderados. Alguns menos, outros nem tanto, né? Mas também estavam sempre com a varinha na mão, aprontou a varinha. A varinha é bíblico, né? Sabem disso, né? Com moderação, obviamente. E nós crescemos em um contexto que, quando nós apanhávamos, aquele que apanhou muito com a varinha, ele dizia assim: quando eu tiver filhos, eu não vou bater, eu vou só conversar. Não é esse o nosso contexto? Eu vou só conversar. Esses são os pais de hoje. Talvez não eu com quase 50, mas os abaixo. Agora eu vou só na conversa. Eu não bato porque eu não quero fazer o que o meu pai fazia comigo. Não é isso que passa pela mente? E o que acontece? Nós vamos só na conversa. Só que o que nós esquecemos é que a palavra, gente, ela é tão poderosa quanto, muito mais, afrontosa muitas vezes do que uma varinha. Os pais esqueceram: eu vou só na voz. Eu vou só agora aconselhar, falar, conversar. Só que na hora da ira, quem é que consegue conversar e lançar palavras doces na hora que você está com raiva? Qual é o pai e a mãe que na hora que dá a ira, que o filho fez uma bobagem, que precisa de uma correção, a mãe consegue dizer: senta aqui, meu anjo, vamos conversar. Então, o que você fez não é bom, não é saudável. A gente consegue na hora da raiva? Não consegue. E olha só o que Satanás inventou para estes dias. Eu vou só conversar agora com os meus filhos. Só que a conversa, ela está estragando como, pastora? Porque você, na hora da raiva, você não consegue falar calmamente. Deveria, mas não consegue. Aí você diz: vem cá, vamos conversar. Porque você... Aí começa. Começa às vezes até mansinho, mas a voz vai crescendo, vai crescendo. Quando você vê, você já está gritando, você já está xingando, você já está comparando com o outro. Porque o filho da vizinha não faz isso, como é que tu faz? Você não entende? Ela exalta a cabeça. Olha o que faz. Olha só, tiramos a vara da mão do pai e colocamos a palavra. Só que a palavra, gente, ela tem um poder enorme. Uma vez lançada, ela não volta. Quantos aqui tem marcas da varinha? Tem marca de varinha na perna? Não tem. Não temos marcas da varinha.
A marca da varinha fica na nossa mente assim, ó, eu fiz errado mesmo. Mas como a marca nem aparece, quando a gente vê, a gente está cometendo o mesmo erro, não é verdade? Agora, a palavra, gente, uma vez lançada, ela penetra na mente da criança, vai para o coração e nunca mais se apaga. É só Jesus para apagar. E quantas vezes eu ouço mães dizendo, isso não presta. Isso não vale nada. Eu não aguento mais. Eu não deveria ter tido. E não falam por trás, falam na frente das crianças. Amados, é muito forte. Mas quando você for corrigir o seu filho, limpe a sua boca. Lave a sua boca. É duro, é forte. E eu digo, Deus, me confrontou essa palavra. Mas é necessário. Tem pessoas que chegam e falam assim na nossa frente, na frente do filho, dá vontade de dizer, mãe, lave a sua boca e não fale isso para o seu filho. Porque isso vai causar algo enorme, gigante lá na frente. Mas muitas vezes abrem a boca para amaldiçoar. Em Provérbios vai dizer, Provérbios 18 e 20 vai dizer, a língua tem poder sobre a vida e a morte. E muitos pais, muitas mães estão matando seus filhos com palavras, matando sonhos, matando objetivos, matando propósitos, matando futuros pastores, missionários, enfim, matando com a sua língua. Em Provérbios 12, 25 diz, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. Teu filho está muito ansioso, tem uma palavra bondosa. E olha a sentença que diz em Mateus 12, 36 e 37. Esse tu pode colocar no telão. Quando você afronta com palavras. Isso, gente, eu estou falando mães que professam, que falam isso, que profetizam maldições na vida dos seus filhos. E, consequentemente, tiramos a vara, colocamos os ensinamentos através da palavra, falamos para os nossos filhos muitas vezes palavras que não são agradáveis. Aí o que está acontecendo agora com a geração dos nossos filhos? Eles estão falando também para os outros palavras que não agradam. Nós tivemos uma mãe esta semana passada com um confronto entre o filho que deu algum problema. A mãe ficou calada e o filho abriu o bocão. O filho afrontou. O filho falou palavras feias. Será que ele ouviu palavras? A mãe se calou. O momento que nós estamos agora, nós passamos o momento da vara, dos ensinamentos, que o pai agora só fala, só vou falar. Agora os pais estão se calando e os filhos estão se levantando. E, gente, isso é visível, é notório isso. A mãe ficou calada e o filho soltou o verbo. Olha a sentença que Deus diz em Mateus. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Porque tuas palavras serás justificado, porque por tuas palavras serás justificados, e por tuas palavras serás condenado. Eu quero contar um testemunho que aconteceu conosco quando eu estava grávida da Júlia. Olha só como é
sensível isso. Quando eu soube que eu estava grávida, eu fiquei muito nervosa. Eu chorei muito, porque eu dizia, meu Deus, agora eu estava no último ano da faculdade, teria que fazer estágio, teria que fazer um monte de coisa. Eu não ia ter tempo para me dedicar para minha filha. E eu fiquei desesperada, essa era a palavra. E quando o Everaldo, falei para o Everaldo, chorei. E quando ele já não tinha mais palavras para me consolar, ele disse assim, para, Edilza, é capaz que nem vingue. Quando ele disse isso, aquilo calou fundo no meu coração. Não, mas eu não quero que morra. Mas ao mesmo tempo, aí eu parei de chorar. Aquilo trancou o meu choro. Mas ao mesmo tempo, eu não me cuidava. Eu subia, descia a escada. Eu fazia coisas que não era para uma grávida fazer. Inconscientemente, eu estava o quê? Rejeitando. Se partisse, foi natural. Não fui eu que fiz. Entende? Essa ficha só caiu no dia que nós fizemos o curso Heranças. E eu achava que aquela filha ia me incomodar. De certa forma, ia estar incomodando. Ia estar estragando os planos que eu tinha para o nosso futuro. E quando a Júlia nasceu, ela nasceu de parto normal. E eu não senti nenhuma dor. Foi algo assim, primeira filha, era impossível. Mas ela nasceu, sabe, assim, quietinha. Como quem diz, eu não vou incomodar a minha mãe. E a Júlia cresceu, nossa, depois, né, oramos. E quando eu realmente vi que eu estava grávida, que eu ia ficar, a barriga já estava crescendo, comecei a orar junto com ela, a cantar, fazer tudo que uma mãe crente faria numa gravidez. Abençoei a vida dela e tal. Mas a Júlia veio nesse contexto. E quando, agora, depois de adulta, ela sempre chegava em casa depois das festinhas, dos encontros, e ela tinha sempre a sensação de que ela estava incomodando as pessoas. Ela nunca chegava para as pessoas para falar alguma coisa, para pedir alguma coisa, porque ela tinha a sensação que ela estava incomodando. E quando ela se reunia, ia na casa de alguém, ela ficava um pouco, mas ela saía mais rápido, porque ela achava que ela estava incomodando. E, gente, quando eu confessei isso para aquele pastor que estava ali no curso Abençoando Gerações, enquanto nós estávamos falando ali sobre isso e pedindo perdão no mundo espiritual, porque muitas coisas da vida da Júlia, ela não estava conseguindo por causa daquela palavra, por causa daquele incomodar. Enquanto nós estávamos ali confessando e pedindo perdão, chorei muito quando eu me dei conta que eu fiz isso. Ela lá na Argentina, Deus visitou ela lá no quarto da Argentina. Aí ela mandou um áudio, um WhatsApp para a gente. Pai, o que está acontecendo? Porque está uma glória aqui no meu quarto. Uma glória de Deus aqui, eu estou sentindo de falar em línguas. E ela começou a falar em línguas, ela mandou um áudio em línguas. E ela profetizou para a vida do Everaldo e a minha vida. Coisas que só eu e ele sabíamos. Porque uma palavra foi quebrada no mundo espiritual. Você entende? O mesmo Deus que estava aqui, ouvindo que eu pedi perdão, que eu me arrependi, Ele estava lá, já visitando o coraçãozinho dela e curando o coração da minha filha. Então, como a pastora falou, não é uma palavrinha qualquer. Não é palavrinhas jogadas ao vento. São palavras que ficam cravadas no coração dos filhos. Mesmo lá no ventre. Coisa que a gente nem imaginava.
E sobre falar palavras de maldição, tem uma coisa que as mães fazem muito, é comparar. Você é igual a fulano. E na hora da raiva, a gente não compara o nosso filho com alguém bom. Não é verdade? A gente faz comparações com alguém que a gente julga que não faz coisas boas. E nós fomos conversar com uma mulher. E ela tinha uma angústia dentro dela. Ela queria perguntar para a mãe dela quem era uma determinada fulana, que cada vez que ela fazia uma arte, a mãe dela olhava para ela e dizia assim, tu é igual a fulana, tu é igual a fulana, olha só, é igual a fulana. E ela, criança, não entendia por que a mãe está dizendo que eu sou igual a fulana. Eu nem conheço a fulana. E ela cresceu com aquilo, eu sou igual a fulana, eu sou igual a fulana. E nesse dia que nós conversamos, eu e meu esposo conversamos com ela e com a mãe dela, ela perguntou, ela disse, mãe, uma coisa que eu nunca tive coragem de perguntar para a mãe, mas eu vou perguntar hoje. Quem era a fulana que a mãe dizia que eu era igual a fulana? Sei lá, nem lembro mais. Não, mãe, quem era? Aí a mãe confessou para ela que a fulana era uma mulher de vida fácil. Uma mulher que era rejeitada pela sociedade. Aí ela disse, mãe, mas eu era só uma criança e a mãe me comparava a essa mulher. Na hora da raiva a gente falava, porque na verdade, no fundo, a gente não queria que você fosse igual a ela. Só que você entende que a mãezinha dela estava plantando algo já lá na infância dela, dizendo que ela era igual a fulana. E nesta casa, houve um índice de promiscuidade enorme. Mas naquele dia, ela teve a oportunidade de conversar com a mãe dela. E a mãe dela teve a oportunidade de pedir perdão para ela, de ficar comparando ela com uma pessoa que não era bem vista. Só que essa menina, ela carregou por 50 anos esta palavra de maldição. E ela não entendia por que ela, muitas vezes, foi para a prostituição. Por causa daquela palavra da mãe. Você é igual a fulano. Mas naquele dia nós oramos muito naquela casa. E elas pediram perdão. E ontem eu já ouvi testemunho de que Deus está quebrando no mundo espiritual essa maldição. Algo que já estava atingindo os filhos dela. Deus quebrou. Então é isso que Deus faz. Deus faz isso mediante a nossa confissão e o nosso pedido de perdão. Você quer ser lembrada através da vida dos seus filhos como? Uma mulher de fé, como Eunice e Lloyd? Eu acredito que elas levavam ele para a igreja e ficavam com ele lá. E essa semana eu estava ouvindo que Samuel, essas pessoas que só mandam para a igreja, mas não vivem a igreja de fato na sua casa. Muitas vezes o filho vai para a igreja, mas ele não conhece a Deus. E o filho pode estar dentro do templo. A Bíblia diz que Samuel, ele cresceu dentro do templo, mas ele não conhecia Deus. Lembra quando ele foi chamado por Deus 3 vezes na noite e ele não reconheceu a voz de Deus? Ele não sabia quem era Deus. E os nossos filhos precisam saber quem é Deus. E para isso, amados, para eles saberem quem é Deus, eles precisam estar cheios do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo é buscar o batismo com o Espírito Santo. Quem aqui ora para o seu filho ser batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas. Amados, desde quando você sabe que está grávida, começa a orar que ele seja cheio do Espírito Santo, que ele seja batizado com o Espírito Santo. Que, se possível, antes dele aprender a falar, ele aprenda a língua dos anjos. Porque é só o Espírito Santo que vai consolar ele no momento de crise. É só o Espírito Santo que vai estar lá junto com ele, abraçando.
Teve um momento que a nossa filha Júlia estava com muitos problemas de saúde, longe de casa, longe da mãe, longe do pai. E nós conversamos muito naquele dia. O pai dela falou bastante, profetizou na vida dela. E todas as palavras que ele falou, tudo bem, fizeram sentido. Mas ela disse, eu vou ter que desligar agora. Eu não vou conversar com os outros, eu preciso desligar, porque eu preciso desligar. Era porque Deus queria falar com ela. E ela depois mandou para a gente, Deus me deu uma língua estranha nova. E na língua estranha nova, Ele me deu a interpretação, ela dizendo para nós. E Deus dizia para ela, eu aceito. Dentro do coração dela, eu aceito as palavras do meu pai. Eu aceito o chamado de Cristo na minha vida. Porque às vezes quando nós estamos rejeitando alguma coisa que é para nós fazermos, que Deus quer que nós façamos, nós rejeitamos e é só o Espírito Santo para nos convencer. Então peça para o Senhor que os teus filhos sejam batizados com o Espírito Santo. Com certeza a vovó Lloyd e a mamãe Eunice pediam que o seu filho Timóteo fosse cheio do Espírito Santo. Porque só sendo cheio do Espírito Santo é que podemos dar testemunho lá fora. Qual é o testemunho que o teu filho está dando de você lá fora? Quando as pessoas olham o teu filho e dizem, tu é filho da fulana, então você é uma bênção, pode sentar aqui. Você é filho da fulana, então pode comprar e pagar depois, porque eu sei que paga. Você é filho da fulana, pode entrar, pode orar, porque eu sei que ela é uma mulher de fé, o teu pai também era um homem de fé. O que eles estão dizendo? O pastor Alain falou domingo, já confirmando a mensagem, e sabia que a criança, ela imita os seus pais. E mais uma experiência, eu disse, Deus, eu quero contar as nossas experiências da nossa casa, né? E Deus está dando experiências para nós. E teve um dia que nós estávamos, eu sempre levo, o Caleb vai comigo para a escola, e a gente vai conversando, a gente vai rindo, vamos cantando os singles das propagandas do rádio. E nesse dia o Caleb resolveu colocar um fone de ouvido para ir até a escola. Fiquei meio chateada, porque sempre a gente vai conversando, a gente vai rindo, né? Vai cantando os singles das propagandas, e o Caleb resolveu colocar um fone de ouvido. Aí eu disse, Caleb, o que tu está ouvindo? Eu estou ouvindo a minha playlist. Tá aqui, playlist. É música de Deus, mãe, é música de Deus. Beleza, confiei que era a música de Deus. Quando nós estávamos perto da escola, o Caleb começou a fungar. Ia secar as lágrimas. Eu disse, o que foi? Tá com gripe? Não consigo parar de chorar. E já estava chegando perto da escola e ele desesperado, porque as lágrimas ficavam descendo dos seus olhos. E ele não conseguia parar de chorar. Gente, aquele dia foi tão tremendo. Eu disse, meu Deus, obrigada, Senhor, porque o Espírito Santo está tocando. Eu disse, por que tu está chorando? Estou ouvindo aqui as músicas de Deus. Aí ele falou o nome da música e eu não consigo parar de chorar, mãe. Eu preciso chegar na escola, o que eu faço? E ele naquele desespero, o que eu faço? Se chora, filho. Chora na presença do Senhor. Quem faz isso, gente? É só o Espírito Santo na vida dos nossos filhos. E os filhos imitam os pais, como o pastor Alain falou. O filho observa seus pais. Se ele ver Deus no coração dos pais, ele vai querer ver Deus também, foram as suas palavras, pastor Alain. Coloca a foto do pastor. Olha que coisa linda, gente. E os filhos fazem isso constantemente. Se o pai vai para a oração, se a mãe vai para a oração,
e o filho sabe que o pai está orando, o filho vai querer orar também. Se aquilo alegra o coração do pai, o filho vai querer se alegrar também. Se aquilo está sendo bom para os seus pais, para a sua mãe, o filho vai querer também. Exemplos, legados que nós deixamos para os nossos filhos. Que legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Pensem. Os filhos, talvez os teus filhos já cresceram e são adultos agora, mas que legado você deixou para eles? Para que eles passem para os seus netos? Que geração você está buscando? Que tipo de geração você está deixando? Deus vai alcançar a nossa geração na medida que nós estamos buscando a Ele. Deixa eu ir para frente. Talvez você não tenha uma mãe, mas essa igreja aqui te acolhe como mãe. Eu quero contar para vocês uma história de uma mulher. Olha só. Cadê a mulher? A Susana. Susana Wesley. Gente, Susana Wesley, essa mulher ali, ela é a 25ª filha. E ela cresceu vendo o seu pai. Essa história é verídica, ela está no livro Os Heróis da Fé. Ela cresceu vendo seu pai ler 20 capítulos da Bíblia por dia. Nós estamos num desafio de 3 e às vezes nós não conseguimos. Ela casou-se com 19 anos e teve 19 filhos. Esta mulher, gente, ela orava 2 horas por dia. Ela dedicava 1 hora de oração por ela, fazia o seu devocional, lia a sua Bíblia, 1 hora durante o dia. E a outra 1 hora era para orar pelos seus filhos. Ela chamava todos os filhos e durante 1 hora, todo dia, ela orava com os seus filhos. Essa mulher, acho que o dia dela teria que ter umas 40 horas. Mas ela fazia tanta coisa em 24 horas que as pessoas ficavam abismadas. E 1 hora semanal, ela dedicava para cada um dos seus 19 filhos para ouvi-los, para sentir o seu coração, para perguntar para eles se eles estavam bem, para eles confessarem os pecadinhos deles e ali eles orarem, colocarem diante do altar. 1 hora semanalmente ela conversava com os seus filhos. Quanto tempo nós estamos dedicando para os nossos filhos para a conversa? E desses filhos, não é por acaso, gente. Às vezes a gente vê gente bombando, pregadores de renome. Não sabe que por trás tem uma mãe, tem um pai que orou, que buscou pela vida deles. Se nós estamos aqui, se eu estou aqui, é porque a minha mãe e o meu pai, eles dedicaram tempo na oração por mim. Senão não estaria. E John Wesley, quem conhece John Wesley? Já ouviu falar? John Wesley, ele foi um dos maiores ministros da história. A Inglaterra foi avivada, a Europa se despertou e os Estados Unidos foi alcançado pela vida de John Wesley. Valeu a pena ela perder este tempo de oração? Valeu a pena ela estar com os seus filhos, sondando o coraçãozinho dos seus filhos? Tem filhos que hoje se cortam e os pais não sabem. Os estranhos vão saber primeiro, porque os pais não conversam, não olham no olho. Não perguntam por que está um calor de 40 graus e a criança está de blusa de manga comprida. E não vamos falar do povo lá de fora, amados. Vamos falar de nós aqui dentro.
Vamos nos conscientizar de que não está tudo bem. Estamos em falta, sim, com os nossos filhos. E o outro filho dela, o Charles Wesley, ele foi um grande ministro. Ele escreveu mais de 9.000 hinos para o Senhor. Você entende que é isso? Aí você quer que o teu filho prospere. Você quer que o teu filho vá bem na escola. Você quer que o teu filho... mas não ora, não dedica tempo. Quando esta menina, Susana, ela ainda era pequenininha, ela fez uma oração dizendo assim, ó, Deus, olha que oração sábia. Deus, através da minha vida, acenda uma luz espiritual na Inglaterra, que se espalhe pelo mundo. Mal sabia ela que não seria ela, mas através dela, através do seu filho. Fique de pé. Larissa já pode se organizando aqui. Hoje nós vamos abençoar a nossa família. Essa noite é uma noite de bênção. E as bênçãos vão ser derramadas sobre a nossa família. Se você não orava para Jesus batizar seu filho, a partir de hoje, você vai começar a orar. Se você não tem o hábito de conversar com o seu filho, a partir de hoje, você vai ter o hábito de conversar com seus filhos. Eu coloquei no meu coração que um dia da semana eu jejuo pela Júlia. O outro dia eu jejuo pelo Caleb. No outro dia eu jejuo pelo meu esposo. Pelo nosso casamento. E eu estou vendo frutos disso. Não é por acaso que uma música toca o coração de um adolescente indo para a escola. Não é por acaso que Deus visita um apartamento longe dos pais, sozinha. E Deus dá uma palavra de confirmação. E Deus usa em mensagem profética. Faça um propósito com o Senhor, dedique tempo. Mamães que estão aqui, dediquem tempo. Pode tirar esse púlpito daqui, essas coisinhas aqui? As bênçãos, elas vão ser derramadas nas nossas vidas até 1000 gerações. Mas depende de nós. Hoje nós vamos orar pelos nossos filhos, abençoando-os. Fazendo eles entenderem que eles são bênçãos na nossa vida. Filhos são bênçãos. É uma geração que está no nosso lado. E essa geração precisa ser alcançada com o Espírito Santo. As crianças já foram liberadas? Pede para elas virem para o templo, por favor. Nós vamos orar junto com os nossos filhos. Nós vamos abençoar os nossos filhos. E nós vamos lembrar, a partir de hoje, eu quero que você lembre da mamãe Eunice, da vovó Lloyd, que foram mulheres cheias de Deus e que alcançaram o coração de Timóteo. Feche os seus olhos, enquanto elas se arrumam ali. Feche os seus olhos. Comece a pensar nos seus filhos agora. Quanto tempo estamos nos dedicando aos nossos filhos? Nosso sobrinho, nosso neto, nosso parente. Às vezes a gente vê o filho dos nossos parentes se desvirtuando e não falamos nada, isso é omissão. Mas Deus vai alcançar essa geração. Deus vai alcançar essa geração com uma mão forte, com poder. Se nós fizermos um pouco já para Deus, os nossos filhos vão fazer muito mais. Se nós nos dedicamos pouco para Deus, os nossos filhos vão começar a se dedicar muito mais. Porque eles vão ver vidas sendo curadas. Eles vão ver vidas sendo restauradas. Porque nós estamos educando e criando filhos fortes.
na presença de Deus. As crianças já chegaram? Eu quero que fechem. Nós vamos fechar essa noite com toda a nossa família reunida. E que o Espírito Santo paire sobre nós de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária. Seus filhos estão chegando, receba-os com carinho. Pegue no colo. Abracem. Cheire. E filhos, quero falar para os filhos também. Amados filhos, ame seus pais. Ame sua mãe. Não é porque você cresceu, que você tem a tua casa, que você tem os teus filhos agora, que você vai abandoná-los. Ame. Dedique tempo a eles. Fique perto deles. Esteja com eles. Chegaram todos os filhos? Tá vendo? Tá vendo? E não é pouco. Obrigada, Deus. Vai orando junto com o teu filho, vai profetizando para ele. Vai orando para Deus, Deus, que eu seja uma Eunice, que eu seja uma vovó Lloyd, que eu não estrague meus netos. família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante.
e o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontraram. Quando eu vi o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Aleluia! Obrigada, Senhor.